Eu atualizei a minha wishlist. E agora eu quero comprar todos os livros que estão nela imediatamente até o mês que vem e parcelar em 565 vezes, como se eu fosse ler tudo em um mês. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia. Eu gosto de falar sobre livros, animes, jogos e outras nerdices que eu gosto aqui no YouTube e em outras redes sociais. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha wishlist, a atualizada, e os livros que eu quero comprar agora ainda esse ano. Começando com Judas. Esse livro eu queria comprar porque eu ouvi muitas pessoas falando sobre ele no TikTok. Só que ele é um pouquinho duvidoso, eu acho. Porque a sinopse dele é a seguinte. Primeiro que já vem com o seguinte aviso assim, ó. Contém cenas de sexo explícitas. Alerta de gatilhos, dark romance, tabu, slow burn. Ele é um padre. Ela é uma freira recém-formada. Ele é um sádico. Ela é uma masoquista, gente. Uma freira masoquista. E o pecado lhes dá boas-vindas. Por que um santo revelar-se a verdadeira face do mal? Jezebel Salerno acaba de fazer seus votos de pobreza, castidade e obediência, quando é transferida para um antigo monastério isolado nas montanhas de Pávia, na Lombardia, para tentar a oportunidade de ser transferida para uma grande catedral italiana. Sua tutela é entregue ao padre Damon de Marco, um homem rude, intolerante e que cerca a jovem noviça em seu lugar favorito, seu inferno particular, quando o padre, que ficaria originalmente responsável por ela, morre. Em suas mãos, ele tem o destino, as vontades e o desejo da mulher que teme chegar ao limite de sua verdadeira personalidade escapar e ser vista por todos. Quando o homem que deveria encaminhá-la ao paraíso promete-lhe levá-la aos portões do inferno e abraçar o próprio diabo. Segredos, heresias e desejo carnal à flor da pele levam a não perceber que o monastério é o lugar em que a natureza humana revela sua verdadeira face, e em todas elas há o ácido toque do misterioso Demon, cujo nome é a única coisa na qual ela pode acreditar que seja verdade. Aí o próximo livro é Crime no Copan. Esse eu me interessei por causa da Bel Rodrigues, eu gosto muito das recomendações, dos vídeos dela. E ela falou muito bem desse livro, então por isso que eu adicionei na minha wishlist. E a sinopse dele é assim, ó. Quando o Copan completa 60 anos, o síndico Lorenzo Fabre decide dar uma festa para celebrar o aniversário não só do edifício mais famoso de São Paulo, mas também do seu filho Theo. A noite, que deveria ser inesquecível por outros motivos, logo se transforma em uma enorme tragédia. Theo é morto com um tiro em uma rua lateral ao prédio e pouco depois, Lorenzo cai do 23º andar. A terrível coincidência desperta uma série de dúvidas e mistérios, que entram em ebulição quando duas moradoras idosas desaparecem sem deixar nenhum rastro, ou seja, todo mundo tá morrendo ou sumindo. À medida que a investigação avança, o passado do edifício e de seus moradores começa a emergir. Pactos secretos, amizades que resistem décadas, relações de poder perpetuadas pelo tempo e vidas reinventadas em nome da sobrevivência. Mais uma vez, tem gente duvidosa, tem o que parece ser uma possível seita, pacto, então acho que vai ser legal. O próximo é Babel. Em 1828, um menino se torna órfão pelo rastro do cólera em Cantão, na China. Sob o nome de Robin Swift, ele é levado a Londres pelo misterioso professor Lovell, e por anos se dedica ao estudo de diversos idiomas, como latim e grego antigo, preparando-se para um dia ingressar no prestigiado Real Instituto de Tradução da Universidade de Oxford, conhecido como Babel. Eu achei bem interessante que eles fizeram esse trocadilho, né, por causa da Torre de Babel, que dizem, né, que caiu e quando caiu separou as pessoas e que deu origem a diversos idiomas. Com sua torre imponente que guarda segredos inimagináveis, Babel é o centro mundial do saber.
No instituto, Robin descobre que aprender a traduzir é também aprender a dominar a magia. Através de barras de prata encantadas, é possível manifestar as nuances e os significados perdidos na tradução. E essa arte trouxe aos britânicos uma dominância sem precedentes. Para Robin, Babel é uma utopia dedicada à busca do conhecimento, mas o conhecimento obedece ao poder. Chinês criado na Grã-Bretanha, o jovem começa a se questionar se servir Babel significa trair sua pátria e se vê dividido entre a instituição e uma obscura organização destinada a impedir a expansão colonialista. Quando a Grã-Bretanha vislumbra entrar em guerra com a China, motivada por prata e ópio, Robin vai precisar escolher um lado. Afinal, será possível mudar as intuições por dentro ou a violência é inerente à revolução? Oh, esse parece muito interessante. Eu já gostei muito do título, a capa é maravilhosa, então eu acho que esse aqui é o que eu tô mais querendo comprar. O próximo é Catabases. Esse eu me interessei por causa dos vídeos da Capitudes, a Isa. Ela indicou muito esse livro e por isso que eu fiquei com muita vontade de ler ele. A sinopse dele é assim, ó. Alice tem apenas um objetivo: se tornar uma das mentes mais brilhantes da área de magia analítica. Ela sacrificou tudo: orgulho, vida amorosa e até mesmo a sanidade. Abriu mão do que foi preciso para entrar no programa de pós-graduação de Cambridge e trabalhar ao lado do professor Jacob Grimes, o maior mago do mundo. Mas Grimes não é uma figura fácil, rígido e exigente, é capaz de ultrapassar qualquer limite. Em um universo onde cometer o menor erro pode ser física e moralmente fatal, Alice se vê sem rumo quando o professor morre em um experimento mágico simples e a culpa talvez seja dela. O renomado professor vai parar no inferno, lá com Judas, lá o coitado. Em um lugar inclemente, árido e sombrio, composto por tribunais que expõem os pecados e as vicissitudes humanas, e não resta alternativa a não ser buscá-lo. Afinal, o futuro dela agora está nas mãos de um ser espectral. Mas Alice não vai embarcar nessa jornada sozinha. Para seu azar, Peter Murdoch, seu principal rival ao estrelato acadêmico, teve a mesma ideia. Então, esse aqui parece ser muito interessante. E eu gosto dessa pegada fantasiosa, então eu acho que esse aqui vai ser bem legal também. E aí, eu de novo sendo influenciado pela Capitudes, mais um livro de indicação dela, que é, eu não sei se eu vou falar certo, Alchemized. E a sinopse dele é assim, ó. Helena Marino é uma prisioneira de guerra e também da própria mente. Outrora considerada uma alquimista de futuro promissor, ela viu o mundo ruir e seus poderes se esvaírem quando seus aliados foram brutalmente assassinados. Após um longo e violento conflito, Palladia tem uma nova classe dominante, formada por guildas corruptas e necromantes depravados. Suas criaturas vis e mortas-vivas foram essenciais para a vitória na guerra e o uso da necromancia se tornou o modus operandi. Os novos governantes mantêm Helena em um cativeiro. De acordo com os registros, ela era uma figura de pouca importância na hierarquia, mas quando seus carcereiros descobrem que a memória da prisioneira foi alterada, surge a dúvida se o papel dela na resistência era tão irrelevante quanto se imaginava. Talvez o esquecimento esconda algo poderoso, o gatilho para uma ofensiva derradeira, para revelar o que as profundezas sombrias de sua memória ocultam. A mulher é enviada ao comando de um dos mais implacáveis necromantes do Novo Mundo. Aprisionada em meio às ruínas, Helena luta para proteger seu passado perdido e preservar os últimos resquícios de quem foi um dia. Mas o martírio está apenas começando, pois sua prisão e o captor têm os próprios segredos. Ela terá que desvendá-los, custe o que custar. Nossa, esse aqui só a sinopse é boa. Porque eu gosto quando o protagonista está sendo escorraçado, humilhado, levando a pior vida que ele pode ter na vida dele. Esse é o que eu vou gostar. E esse aqui, a coitada tá presa, esquecida, não lembra de nada, sendo humilhada. Esse aqui parece muito bom.
Depois nós temos Não é Amor, da Ellie Hazelwood, e eu gosto muito dessa escritora porque ela consegue escrever romances muito bons. Inclusive, os homens que ela escreve são sensacionais. Parece geladeira Electrolux, né? E a sinopse desse aqui é assim, ó. A vida de Rui não é perfeita, mas ela tem alguns poucos amigos leais e uma carreira de sucesso como engenheira de biotecnologia. Eu gosto também porque os protagonistas dela sempre são inteligentes pra cacete, né? Uma das mais promissoras startups no campo da ciência dos alimentos. Ela lutou muito para construir esse mundinho seguro e agradável, que ameaça desmoronar quando um homem terrivelmente atraente lidera uma aquisição hostil da Kyline, que é a empresa onde ela está trabalhando. Ellie Kilgore, sócio da Harkness, tem os próprios motivos para querer tomar a empresa em que Rui trabalha. Acostumado a conseguir o que quer, ele se vê diante de uma angustiante exceção, Rui, a mulher em quem não consegue parar de pensar, a mulher que não pode ter. Divididos entre lealdade e uma atração inimaginável, Rui e Ellie têm um caso secreto, casual e com prazo de validade. O dia em que uma das duas empresas vencer o embate. Mas o coração faz negócios arriscados e joga para ganhar. Parece bom, parece que vai ter cenas aí que vão servir bastante, né? Aí o próximo, que também foi influência do Paulo Hatz, é Tempo de Graça, Tempo de Dor. E a sinopse dele é assim, ó. Nascida na miséria e órfã de mãe, das Dores trabalha na cozinha de um grande engenho de açúcar em Pernambuco nos anos 1930. Um dia, a chegada de uma menina muda tudo. Graça, a filha mimada do novo senhor da fazenda, é esperta, bem alimentada, bonita e encantadoramente mal comportada. Vindas de mundo tão diferentes, elas constroem uma amizade que nasce das travessuras em dupla, floresce em seu amor pela música e marca para sempre sua vida e seu destino. Quando não conseguem suportar o que o futuro no engenho lhes reserva, elas fogem para o Rio de Janeiro em busca de uma carreira como divas do rádio. Mas só uma está destinada a se tornar uma estrela. A outra restam os bastidores, longe das atenções e do reconhecimento do público. Começando no Nordeste, passando pelas ruas da Lapa, no Rio de Janeiro, e pela Los Angeles da era de ouro hollywoodiana, Tempo de Graça, Tempo de Dor é comovente retrato de uma amizade inabalável, marcada pelo orgulho, pela rivalidade e pelo ressentimento. Então, esse aqui me pegou bastante, porque eu acho que a amizade entre classes sociais bem diferentes é bem complicado. Principalmente eu que vim de uma família bem humilde, quando eu comecei a ter contato com pessoas que tinham vida mais estáveis, né, que eu achava que eu tinha uma vida comum, que todo mundo vivia assim. Aí quando eu vi que as pessoas tinham mais acesso às coisas com mais facilidade, eu achei um pouco estranho. Então por isso que eu acho que esse livro vai me pegar bastante, e é por isso que eu quero muito ler ele. Aí o próximo é Loving Reaper, o amigo ceifador. A sinopse dele é assim, ó. Um dos webtoons mais famosos da atualidade, Loving Reaper, o amigo ceifador, é uma verdadeira declaração de amor aos nossos filhos de quatro patas. De maneira sensível, essa HQ mostra como muitos animais ainda são abandonados por seus tutores e demais humanos aos quais eles sempre deram amor incondicional, e a tristeza que gera essa falta de reciprocidade, recebendo conforto pelas mãos do sombrio e ao mesmo tempo amoroso amigo ceifador. Uma das HQs mais emocionantes já escritas, Loving Reaper, o amigo ceifador, certamente levará às lágrimas aqueles que amam incondicionalmente seus animais de estimação, e fará com que nunca mais consiga ver seu melhor amigo da mesma maneira. Esse aqui eu acho que vai fazer eu chorar pra caramba. Tudo que tem, assim, cachorro, animal de estimação, que tem coisa triste, nossa, me devasta de uma tal maneira. Aí, nossa, Júlia, mas você quer ler livro pra chorar? É, talvez.
talvez sim. Aí o próximo é Depois das Brasas, que também foi um sucesso no TikTok. E a sinopse dele é assim, ó. Quando Ethan e Jessica decidem fazer uma noite de jogos em sua casa e convidam Bree e Rob, tudo o que querem é tirar uma folga dos filhos por algumas horas e aproveitar o momento com os amigos, até que uma explosão muda suas vidas para sempre. No meio do caos, Ethan resgata a esposa e a leva para longe do fogo. Entretanto, quando consegue sair da casa, sem a fumaça atrapalhando a visão, ele se dá conta de que a mulher em seus braços não é Jessica, e sim Bree, com quem nunca teve muita afinidade. Em seguida, uma segunda explosão acaba com todas as esperanças de salvar Jessica e Rob. Agora viúvos e devastados pela perda, Bree e Ethan decidem passar por cima das diferenças e se juntam em prol dos filhos. Com o tempo, o ressentimento e a dor dão espaço a uma amizade que transforma lentamente em um amor capaz de superar a tragédia do que os uniu. Esse aqui eu achei a sinopse muito interessante, mas também eu achei muito polêmico, porque imagina você tá na casa, a casa pega fogo, aí você vai salvar alguém, em vez de salvar o seu marido, sua esposa, você vai lá e salva outra pessoa, achando que é seu marido e sua esposa, aí chega lá fora, não é. E aí a casa termina a explodir e você perdeu sua esposa e seu marido lá dentro. E assim, eu não sei, mas pelo que parece, ele acaba desenvolvendo um amor, né, por essa pessoa que ele acabou resgatando. E eu acho isso bem complicado. Se eu fosse a mulher dele, eu ia assombrar ele pro resto da vida dele. Então, por isso que tá aqui na minha lista. E o próximo, que eu tô mais ansiosa pra ler, que também eu fiquei interessada por indicação da Capitudes, é A Guerra da Papoula. Esse aqui eu tô muito ansiosa pra ler. Que é assim, ó. A guerra está no coração Opa! A guerra está no coração do Império de Nicar, e o ópio corre em suas veias. No passado, os heróis que formaram a Trindade uniram a nação contra a poderosa Federação de Mugen, ou Mugen, e acreditava-se que eles caminhavam entre os deuses. Décadas depois, a paz reina, mas há boatos de que a Terceira Guerra da Papoula pode estourar a qualquer momento, e a academia militar mais prestigiada do Império prepara seus estudantes para o combate. Filhos da elite e, inesperadamente, uma órfã de guerra, obrigada a se casar com um homem asqueroso, a jovem Rin faz de tudo para reescrever o próprio destino. Estudou para o exame imperial por pura teimosia, e quando conseguiu uma vaga na academia, acreditou estar salva. Mas ela logo aprende que uma garota pobre e de pele escura não tem muito valor naquele lugar. Hostilizada pelos professores e colegas, Rin treina com afinco, com a ajuda de um mestre excêntrico e de substâncias psicoativas. A jovem passa a cultivar poderes xamânicos e a acessar a força incandescente de uma deusa vingativa, a perigosa Fênix. Quando o conflito com um país vizinho eclode, Rin entende que, para ganhar a guerra, talvez tenha que perder sua humanidade. Esse aqui parece muito bom. Ai, minha luz apagou. Esse aqui parece muito bom e eu tô muito ansiosa pra ler ele. Nossa, minha luz até acabou a bateria de tanto que eu tô falando aqui. Juro que tá acabando. O wishlist parece que não acaba nunca, né? Mas aqui em próximo lugar temos O Ceifador. E a sinopse dele é assim. A humanidade venceu todas as barreiras: fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora, os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Citra e Rowan são adolescentes escolhidos como aprendizes de ceifador, um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receberem o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte da coleta, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão, ou se a cumplicidade no treinamento se tornar algo a mais,
podem colocar a própria vida em risco. Esse aqui parece muito interessante, porque o que eu penso? Às vezes a gente lê as coisas e fica pensando assim, principalmente quando a gente lê distopia. Nossa, isso não aconteceria na vida real? Será que aconteceria? Mas eu acho que sempre tem a chance de acontecer, e com o passar dos anos, a gente tá vendo muita coisa que antigamente a gente acreditava que não seria muito possível. Então eu fico pensando, se a gente tivesse nesse cenário de superpopulação, né? Já não tivesse mais lugar para todo mundo na Terra, o que que o governo faria? O que que as pessoas no topo ali da cadeia, as pessoas mais ricas, fariam? Então esse livro aqui me pega bastante. Eu tô muito ansiosa para ler ele e eu acho que ele vai ser muito bom. E por último, nós temos A Pequena Coreografia do Adeus, que eu estou interessada por culpa da Bel Rodrigues, graças a ela, graças à indicação dela, e uma live que ela fez lendo esse livro, que ela chorou, e por isso que eu acho que ele vai ser muito bom. E ele também foi finalista do Prêmio Jabuti e São Paulo de Literatura 2022, que é assim: Júlia é filha de pais separados. Sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido, enquanto seu pai não suporta a ideia de ter sido casado. Sufocada por uma atmosfera de brigas constantes e falta de afeto, a jovem escritora tenta reconhecer sua individualidade e dar sentido à sua história, tentando se desvencilhar dos traumas familiares. Entre lembranças de infância e da adolescência e sonhos para o futuro, Júlia encontra personagens essenciais para enfrentar a solidão, ao mesmo tempo que ensaia sua própria coreografia numa sequência de movimentos de aproximação e afastamento de seus pais que lhe traz marcas indeléveis. Esse aqui parece muito bom e eu acho que vai me pegar bastante, porque eu também sou filha de pais separados e meu nome também é Júlia, coincidência. Mas eles são separados desde quando eu nasci, então não tenho a lembrança deles juntos. E eu acho muito complexo essa questão de os pais serem ser separados. Eu não acho que atrapalhe na vida da criança, mas eu acho que atrapalha quando os pais não têm uma boa relação. Quando você tá com a sua mãe, ela tá falando mal do seu pai, você tá com seu pai e ele tá falando mal da sua mãe. Eu acho que isso é muito tenso pra criança, porque principalmente porque você idolatra seus pais, né? Quando você é criança, você acha que eles são pessoas bacanas, e aí você ficar ouvindo falar mal deles não é uma coisa muito legal. Então, eu acho que esse livro vai me pegar bastante, é por isso que eu tô interessada a ler. E aí, um questionamento que eu fico no final. Você acha que a gente lê livros que a gente se identifica por algum motivo pelas nossas criações, ou que a gente se espelha eles em algum sentido da nossa vida, trazendo alguma característica, como por exemplo, a gente quer se identificar com algum personagem, a gente quer se identificar com a história, a gente quer talvez um escapismo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E deixa seu like, se inscreve no canal e me segue para mais vídeos. E é isso. Tchau, tchau!